Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa quarta aula de LDB. A gente já está na metade, um pouco mais da metade do nosso caminho. A gente já estudou bastante coisas. Se você ainda não assistiu, se esse aqui é o seu primeiro vídeo, caiu aqui no meu YouTube por acaso, e esse aqui é o primeiro vídeo, está procurando estudar para o curso da pedagogia, corra que a gente tem vídeos anteriores. Então é importante que você assista aos anteriores antes de chegar nesse aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Lima, sou professora de conhecimentos pedagógicos aqui no YouTube e em alguns cursinhos no Distrito Federal. Aproveitar para perguntar de onde você é, qual a sua profissão, coloque aqui nos comentários qual concurso você está estudando. Eu gosto muito de saber. Caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita no meu canal, vou te pedir que você se inscreva, por favor, porque isso é um bom controle se meu conteúdo está te fazendo bem, se está tendo resultado, se está sendo útil para você. E é um balizador do meu trabalho, porque realmente trabalho assim somente a esse tipo de ou curtida, ou comentário, ou os dois, ou todos juntos, ou realmente se inscreva no meu canal para que a gente possa ter esse feedback, esse retorno, né? Então, como eu falei, a gente vai trazer uma outra parte da LDB, a gente tem fragmentado em partes, como outros professores já fazem isso, né? Eu sempre gosto de falar, eu não inventei esse jeito de estudar LDB, então eu só realmente estou fazendo como os melhores professores fazem, porque a gente estudando assim fica mais fácil de assimilar por temas, né? Por temáticas. Então, a gente vai estudar algumas temáticas dentro do que a gente está propondo aqui na nossa LDB de 2020. A LDB que está super atualizada, né? Então é importante que você fique atento, que você faça seus resumos, que você faça fichamento, mapa mental. Inclusive, eu tenho vários mapas mentais da LDB no meu Instagram. Se você ainda não está no meu Instagram, pode correr lá e pegar. Tem vários, diversos mapas mentais que ajudam muito, né? Eu, quando era estudante, eu gostava muito de estudar com mapa mental. Então, eu trago isso para as minhas aulas. Eu acho que facilita um pouco a assimilação quando a gente já estudou a lei. Então é isso, vamos começar. Eu acho que já dei os iniciais. Vamos aqui agora para o conteúdo. Então a gente está aqui na nossa quarta aula de LDB, na nossa Lei 9394 de 96. E a gente vai... Deixa eu só voltar aqui. Aí, agora sim. Vamos lá. A gente está na Lei 9394 de 96, na nossa quarta aula. E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre alguns assuntos. Vamos lá, a gente vai tratar um pouco sobre a educação especial. A educação especial, ela cai em alguns concursos da educação. Ela não cai em todos, mas ela cai em alguns concursos da educação. E geralmente ela traz uma cobrança muito parecida nas provas. Não muda muita coisa, não. A gente vai falar sobre educação especial, vocês vão ver que nas provas que vocês resolverem questões que ela traz um padrão, né, de cobrança nas provas. Então, vamos lá. O que é educação especial? Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, da nossa LDB, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Vamos dar uma pausa aqui. O que é cobrado mesmo em prova? Quando a gente fala sobre educação especial, a lei diz que deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Então, os bancos vão falar obrigatoriamente, apenas, somente, só na rede regular de ensino. Ela sempre traz esse tipo de questão. A gente sabe que é preferencialmente. Essa nomenclatura, educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ela foi dada uma alteração da LDB que aconteceu em 2013. Então, até então, era outra definição, outra nomenclatura. Hoje, a gente trata a educação especial nessa nomenclatura. E aí, continuando. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Vamos lá. Que seria esse apoio especializado na rede regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial? Tem uma criança autista, essa criança autista precisa de uma mediadora ou um mediador para que ele possa acompanhar as aulas. Ele é uma criança especial que está inserida numa rede regular de ensino. Neste caso, tendo necessidade, vai haver esse apoio especializado
para ajudar, para inserir essa criança de fato na inclusão, dentro da perspectiva de inclusão. Porque uma coisa é a gente ter uma criança especial, uma criança com deficiência dentro do ensino regular. Outra coisa é essa criança participar das atividades de forma produtiva, né, de forma eficiente. Então, para isso, quando necessário, haverá esse apoio especializado para que dê esse suporte para essa criança, para que ela seja realmente incluída na turma. E não só, a gente tem aqui uma criança com deficiência, ponto, né? Mas essa criança, ela está se desenvolvendo, ela está aproveitando de tudo que é oferecido, a gente só vai saber se tiver esse acompanhamento. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, lá em cima, né, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei, que a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, vamos lá. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Vamos lá. Eu tenho um filho autista, e esse filho ele é um bebê, ele tem 2 anos, e ele faz acompanhamento no GDF, que é o órgão escola pública, né? Uma escola pública de Brasília ligada ao governo do Distrito Federal. Ele faz, né, rede pública porque não existe esse atendimento de educação precoce em nenhuma rede particular. E é uma escola especializada em educação precoce, não é uma escola regular. É uma escola pública especial. Lá só vai ter criança com deficiência. Só criança que tem algum tipo de deficiência. No caso do meu filho, ele é autista, então ele está na turminha especial para que ele possa ter um desenvolvimento, né, mesmo. É um acompanhamento do seu desenvolvimento. Vou ter vídeos, e eu tenho vídeos relacionados ao autismo. Quem tiver curiosidade pode assistir. Daí lá eu detalho um pouco mais, mas é importante entender isso. Em alguns casos, trazer para a rede regular de ensino não vai trazer um resultado, porque o atendimento ele tem que ser muito especializado. Na turma do meu filhinho, tem uma bebê síndrome de Down, ela é uma bebê, ela tem 1 ano e pouquinho. Então, seria impossível na rede regular de ensino, no estágio que ela está, da educação infantil, no estágio de desenvolvimento dela, ela necessita de um suporte muito especializado para que ela possa ingressar na educação regular lá na frente de forma produtiva, de forma que ela consiga acompanhar. Então, em alguns casos, essa classe especializada ela é muito importante. E aí, geralmente, as instituições públicas elas fornecem esse tipo de atendimento. A gente continuando aqui. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude das suas deficiências, ou seja, tem que ter um suporte necessário para quem está um pouquinho atrasado por causa da sua deficiência. E aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Nesse caso, os superdotados eles vão trazer uma necessidade de aceleração dos seus estudos porque eles vão apresentar um avanço, né? Então, a escola ela deve oferecer esse suporte também. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração destes educandos em classes comuns. Então, vamos continuar. O poder público deverá instituir cadastro nacional de estudantes com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Seguinte,
Eu tenho 2 filhos, um tem autismo, um é autista e um outro ele tem altas habilidades. O meu filho de altas habilidades ele estuda na escola particular aqui do Distrito Federal, mas ele faz um acompanhamento no contraturno também no GDF, numa escola pública aqui. E esse cadastro ele é realizado assim que a criança entra no programa de altas habilidades aqui, né, do Distrito Federal, no nosso caso específico. Eles fazem esse cadastro justamente para eles traçarem estratégias. Eles pegam esses dados para fazer estatística e para traçar estratégias de políticas públicas voltados a esse público. Porque a gente sabe que existe um potencial, né, muito grande dentro desse público. É importante que as escolas elas estejam atentas e possam atualizar esse cadastro numa velocidade interessante, né, para a formulação de políticas públicas. E aí, continuando, a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no CAPT ali em cima deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o CAPT serão definidos em regulamento, ou seja, tem um regulamento próprio para a utilização desses dados que são coletados dessas pessoas. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos especializadas com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro do poder público. Isso aí cai de vez em quando em prova. As instituições privadas sem fins lucrativos, elas podem ingressar nos sistemas de ensino para oferecer um atendimento para a criança com deficiência. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas nesse artigo. Algumas pessoas elas têm dúvidas sobre o que é altas habilidades, o que é superdotação. Eu tenho um vídeo também explicando a diferença dos dois. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube. Vocês vão saber mais ou menos as diferenças. Em algumas provas para professor da educação especial, né? Esse assunto é cobrado. Então tá aí no YouTube também. E aí, pessoal, a gente vai trazer um pouquinho agora sobre os profissionais de educação. Vocês viram que até o artigo 60, deixa eu só voltar aqui para mim, a gente tratou da educação especial. O que é muito importante dessa educação especial? Preferencialmente na rede regular do ensino e a nomenclatura também. A nomenclatura hoje é pessoa com deficiência e tem aqueles outros transtornos globais de desenvolvimento, superdotação, as habilidades. Tudo isso vai abranger, né, o público da educação especial. São os principais tópicos que caem realmente em provas de concurso voltados à LDB. A gente vai ter uma lei específica sobre educação especial, a gente vai trazer em outra aula, mas sobre a LDB em si, o que mais cai é se a oferta tem que ser na rede regular de ensino, e aí nesse caso a gente já viu que é preferencialmente, e o público-alvo dessa educação especial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os profissionais de educação. Consideram-se profissionais de educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. Quais são os profissionais de educação de acordo com a nossa LDB? Essa alteração antiga, 2009. Quem são os profissionais de educação, então? Da educação básica. Professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Pessoal, aqui a gente fala professores habilitados em nível médio ou superior para docência. No Distrito Federal, hoje, o ingresso mínimo é educação superior. A gente, para dar aula para ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, tem que ter formação em nível superior, educação superior. Tem que ter uma graduação. Então, mas em alguns estados ainda se pratica o magistério como ingresso, magistério segundo grau, ainda é ensino médio segundo grau, queimou meu filme, né? Segundo grau antigo, ensino médio atual, para ingresso, porque a gente sabe que em algumas localidades realmente ainda não chegou o acesso, né, tão mais fácil à formação superior.
Então, pelo menos a formação mínima tem que ser nível médio, né, de acordo com a nossa LDB. Isso ainda está em voga. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim. Profissionais com notório... Opa, voltar aqui. Peraí, papá. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar a resgatar isso aqui, tá? Pra gente, que é muito importante. Peraí, gente, só um pouquinho, perdão. Vamos tendo paciência aí, pra gente não ter que recomeçar esse vídeo, né? Vamos lá, então continuando, desculpa, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar. Trabalhadores com... Tá, a gente terminou aqui o artigo 61 até o 3º. Aí, o que a gente vai trazer aqui no 4º? Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos horários afins de sua formação. Isso aqui a gente viu na nossa segunda aula. Isso aqui foi uma alteração que trouxe, junto com a reforma do ensino médio, aceitar profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar, né, na educação básica. Isso vai funcionar para áreas que não existe uma licenciatura. Isso foi dito na aula passada, é importante que vocês saibam nessa aula também, que a gente reforce isso. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Isso aqui também foi uma das alterações que a gente trouxe lá, que a lei trouxe lá em 2017. Profissional formado em uma área e faz uma complementação pedagógica, ele pode lecionar. Hoje é possível. A formação dos profissionais de educação de modo a atender especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades de educação básica, terá como fundamentos. Isso aqui cai bastante em prova, apesar de ser uma alteração antiga, traz bastante... as bancas gostam de cobrar porque mostra quais são os fundamentos, né? Quais são as características mesmo para essa formação. Então, presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento de conhecimentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação e serviço, ou seja, a pessoa que está lá se formando para ser professor da educação básica, ela precisa do estágio supervisionado. E o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades, que foi o que a gente acabou de falar, né? Aquele notório saber. E aí a gente vai trazer a formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Vamos lá, pessoal. Seguinte, isso a gente falou ali atrás, é bom a gente reforçar. Aqui no Distrito Federal isso não é possível. É exigido a faculdade de pedagogia para, inclusive, os primeiros anos do ensino fundamental e a educação infantil. Então, mas nos outros estados, a gente sabe que ainda existe a possibilidade de ingressar na docência, na educação infantil. E nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, do fundamental, que seria aquela antiga 4ª série, pessoas que fizeram magistério ou escola normal em alguns lugares. Mas aqui no Distrito Federal isso não é mais possível. Inclusive ele trouxe a gente vai até ver ali na lei daqui a pouquinho. Na época em que houve essa alteração da lei, o governo do Distrito Federal ele deu incentivos para quem já estava na Secretaria de Educação, que não tinha a faculdade de pedagogia, ele fez alguns convênios para que os professores pudessem fazer a faculdade sem ter muito prejuízo das suas funções. Então, eles flexibilizaram o horário de coordenação. Eu me lembro muito bem, porque
na época, tinha acabado de me formar, eu era, né, da UNB, e eu lembro que eu tava no último, se eu não me engano, eu acho que eu tava no último semestre da minha segunda licenciatura, e eu lembro que os professores, eles chegavam nas turmas e eles explicavam por que eles estavam ingressando, porque eles trabalhavam na Secretaria de Educação e eles tinham feito um convênio para eles estudarem para poder ter o diploma. Então eram professores que só tinham nível médio e que já estavam, né, já eram concursados aqui no Distrito Federal como professores da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. E aí eles puderam concluir a graduação de pedagogia nesse convênio, com esse convênio, que foi uma forma de incentivar, porque muitos não conseguiriam pagar uma faculdade ou passar, né, de imediato numa universidade pública. Então eles fizeram esse incentivo para que eles pudessem qualificar rapidamente os professores que ainda não tinham faculdade. E aí, continuando, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial e continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância, que foi bem parecido com esse caso que eu falei na época, que eles tinham uma parte presencial, mas eles tinham uma parte semipresencial e à distância também. A formação inicial... Eita, gente, espera aí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Opa! A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias na educação à distância. Pronto. A formação inicial de preferência que seja presencial, mas é possível que se alie um pouquinho o presencial a um pouco dessa distância para que haja um benefício, né, do profissional de educação para que ele faça sua faculdade. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Isso aconteceu lá em 2013, então eu falei que foi em 2017 que eu estava, então já teve até esse movimento, né, dessa permanência das formações dos professores para atuar na educação básica. Em 2013, já houve essa possibilidade de facilitar o acesso à faculdade de quem ainda só tinha o ensino médio. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em curso de licenciatura de graduação plena nas instituições de ensino superior. É um benefício, na verdade, naquela época eles estavam oferecendo algumas vantagens para que para estimular mesmo a formação das pessoas. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima e exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingresso em curso de graduação para a formação de docentes, ouvindo o Conselho Nacional de Educação. Hoje a gente tem, né, um exame nacional aplicado ao pessoal do ensino médio que a gente conhece como Enem. Então, ele vai, além de avaliar, ele vai proporcionar o ingresso em algumas escolas, algumas faculdades, instituições de ensino superior e universidades, elas aceitam o Enem como nota para ingresso. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente já vai ter aqui, em 2017, essa obrigatoriedade de ter a BNCC como referência. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio superior, incluindo habilitações tecnológicas. Garante-se a formação continuada para os profissionais a que se refere o CAPT no local de trabalho ou instituições de educação básica superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos de pós-graduação. É esse incentivo que a gente tem falado, esse incentivo que a gente fala para aquelas pessoas que estão formadas, para elas poderem dar continuidade aos estudos dela e fazerem a faculdade. E aí, pessoal,
o artigo 62B vai trazer uma informação importante que é que ainda cai bastante em prova. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, a gente vai ter aqui que o acesso de professores a esses cursos superiores, ele não vai ser aquele vestibular tradicional, que foi o que eu comentei com vocês. Existia uma facilidade. Aí, quando eu digo facilidade, não estou falando de forma pejorativa, não. Era um incentivo mesmo, para que as pessoas pudessem realmente se formar para poder cumprir a lei e para fornecer realmente uma educação continuada aos professores que, na época que começaram a trabalhar, só era exigido o nível médio. E atualmente não, né? Já a gente exige um mínimo da educação superior, embora na nossa LDB ainda aceite como ingresso inicial apenas o ensino médio. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por meio de concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores do diploma de graduação. Ou seja, eu entrei na rede pública de ensino como um nível médio e eu tenho direito a pleitear uma vaga num curso de educação superior para me formar numa licenciatura. Então, eu tenho que ter 3 anos de casa, 3 anos de exercício da profissão, na verdade, e podem pleitear essas pessoas, né, municipais, estaduais, federais, conforme foi falado. Gente, isso aqui cai muito, muito pouco em prova, assim, pouquíssimo mesmo. A gente está estudando porque faz parte, né, do conteúdo da LDB, a gente vai estudar todo, mas cai bem pouco hoje. Na época, caía muito, caía bastante. Hoje já não cai quase nada. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de curso de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior, ou seja, tem mais gente do que vaga, as instituições de ensino responsáveis vão traçar estratégias para classificar, né, as pessoas. Então, vai ser pontuação, tempo de serviço, e aí cada instituição vai pensar de sua forma. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade do ingresso os professores que optarem por curso de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Por quê? Porque são as áreas que mais precisam de professores, são as áreas mais sensíveis, né? São as que menos têm docentes hoje. A gente sabe que é muito mais difícil formar em matemática, física e química, são licenciaturas que não trazem muitos candidatos e que não é muito difícil, não é muito fácil, né, de concluir o curso. Então, existe esse incentivo nessas áreas, nessas disciplinas, nessas licenciaturas. E língua portuguesa e matemática porque tem muita demanda, né? Então, acaba que a gente acaba tendo pouco professor comparado com outras escolas que a gente sabe. Ainda mais com a BNCC, que português e matemática ratificou-se, né? Na verdade, sempre foi obrigatório, mas ratificou-se a importância, né, da língua portuguesa. Então, existe uma carência muito grande desses profissionais, bem como de física, química e biologia, que são áreas que são sensíveis. Comentei que esse assunto cai pouco em prova, e cai pouco mesmo. Nesses últimos artigos que eu li, inclusive, cai muito pouco. IBFC, uma banca que gosta de cobrar um pouquinho mais, mas é cobrado ainda assim com muito pouca constância. Institutos federais, concurso para institutos federais, tende a cobrar um pouco mais, mas ainda assim não é o foco, não é bem esse conteúdo que eles cobram muito, não. Mas, de qualquer forma, nós estudamos, porque a primeira parte da educação especial é uma parte bem específica, que cai em alguns concursos também bastante específicos. É sempre importante que a gente conheça. Como a gente está estudando a lei toda, né, essa parte faz parte da lei, a gente traz também aqui. Eu espero vocês na próxima aula para a gente dar continuidade à nossa LDB. Se você não assistiu os outros vídeos, eu peço que você assista. São assuntos que caem bastante nas outras provas, em diversas outras provas. E se você ainda não curtiu esse vídeo, que você curta, por favor. E eu já te agradeço se você tiver curtido. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e corra no meu Instagram, no meu Facebook. Dá um print aqui dessa tela, fala que você me viu aqui no YouTube, que eu te dou um olá lá, tá? Um beijo, tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima aula.